A verdade de cada um. Eu digo, eu afirmo, os milagres acontecem. O seminarista Luiz Carlos, de repente, se interessou tanto pela minha mãe. E agora eu e ela estávamos embarcando, entrando naquela Kombi, com destino, na verdade, ao desconhecido. Iríamos para uma chácara. Mas olha, era lucro. Era lucro, porque tem um momento na vida da gente que quando não te resta mais absolutamente nada, tudo que surge é ganho, é lucro, é vantagem. Aquele rapaz de nome Luiz Carlos, seminarista, ele estudava para ser padre no seminário Nossa Senhora de Fátima, que fora uma realização da visão profética de Dom Anselmo Pietrula, primeiro bispo de Tubarão. Era ali que ele estudava. E já há tempos, já há anos. E o que mais impressionava minha mãe, o que mais impressionava o Luiz Carlos na minha mãe, essa que é a verdade, né? Tinha sido o interesse dele, Luiz Carlos, pela história dela. Tubarão ficava a 217 quilômetros de Itajaí. Quer dizer, não era uma cidade vizinha. Não era assim, um pulinho, não. 217 quilômetros de Itajaí a Tubarão. E devido às condições da estrada, eram quase 3 horas de viagem de carro. Não era assim, do ladinho, pertinho, fácil de ir. Mas quando o padre José, que era padre lá em Itajaí e professor no seminário, contou a história da minha mãe, sobre todo o seu sofrimento e sobre principalmente a caridade que ela havia feito para aquela senhora na lanchonete, a mãe dos meninos dos lanches, de forma implacável, isso havia tocado o coração do jovem seminarista. Então ele sai de Tubarão e ele vai fazer uma espécie de entrevista com a minha mãe. E foi nessa entrevista que Luiz Carlos ficou sabendo que a minha mãe escrevia. E quando ele soube que a minha mãe escrevia e até trabalhava para uma determinada revista, ele fez questão de ajudar. Então ele ofereceu também um emprego para minha mãe. E estava nos conduzindo por uma chácara da propriedade da família dele, dos avós dele. Alguém estranhará, mas era na chácara para plantar, para cuidar de animais, ou para escrever? Calma, eu já vou explicar. Porque a chácara da qual eu falo em verdade pertencia aos avós do Luiz Carlos e tinha uma bela casa de moradia. No entanto, faltava morador. Agora já não faltava mais, porque acabamos de chegar, eu, Graciane e a minha mãe Maria. Nós duas chegamos ali. Era ali que passaríamos a morar daquele momento para frente. Mamãe, em verdade, ela se torna uma espécie de caseira da chácara, embora isso estivesse bem longe de ser a sua função principal. Na casa já esperava pela mamãe um computador que seria usado para as escritas de mamãe. Luiz Carlos permitiu que mamãe continuasse a escrever para a revista para a qual ela trabalhava, e a outra coisa mais importante era o que vinha agora na nova função da mamãe: fazer as apostilas para o seminário. Isso mesmo, o Luiz Carlos trouxe uma perua quase lotada de livros e bíblias. E a função da minha mãe era ler aquilo tudo, condensar parte dos textos e ir organizando tudo em apostilas que serviriam de base de estudo para os alunos seminaristas. Era tudo muito extremamente trabalhoso, mas a mamãe amava fazer aquilo tudo. E como tudo que é realizado com amor dá certo, né? As apostilas montadas pela minha mãe, com os textos condensados por ela, caíram no gosto da cúria. E as apostilas começaram, inclusive, a ser rodada para muitos seminários do Brasil. Olha que coisa! O Brasil todo
os seminários todos do Brasil começavam a receber as apostilas que eram montadas pela minha mãe e rodadas para serem apresentadas nos cursos. E com isso, a minha mãe passou a ganhar mais. Não estou falando de dinheiro aqui para deixar ninguém rico, não. Mas, gente, presta atenção. Para quem tinha saído da lama, era muita coisa ou não? O que você acha? Era muita coisa ou não? Agora, preste atenção você. Morávamos numa chácara linda, 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 onde tinha de tudo e com muita fartura. Mamãe trabalhando naquilo que ela amava, que era escrever, ganhando o seu pão, ganhando o seu dinheiro, fazendo aquilo que ela amava. Mas havia por trás daquilo tudo uma outra coisa acontecendo, e da qual não dávamos conta. Só mesmo Deus, na sua infinita sabedoria, que nos conhece no profundo, porque Deus nos conhece, a cada um de nós no profundo, Ele esquadrinha os nossos órgãos, rins, fígados, todos os órgãos. Deus conhece cada célula do nosso corpo. E Deus é que sabia. Minha mãe, para poder ter condição de montar aquelas apostilas, escrever textos das apostilas, ela tinha que ler muito. A minha mãe tinha que estudar muito cada texto espiritual, cada texto religioso, bíblico. Mamãe, ela tinha que se aprofundar nos seus estudos. Então a mamãe vai descobrindo algo que ela não sabia antes. Ela vai descobrindo Deus. Olha que coisa! Na nova função da minha mãe profissional, ela vai descobrindo Deus na sua essência, na sua palavra. Para montar as apostilas, mamãe tinha que ler muito. E ela vai descobrindo Deus e as suas maravilhas, tudo que Deus representa. Minha mãe Maria, que era leiga na palavra de Deus, até que toda a tragédia se abateu sobre nossas vidas, diante da sua nova função. Observe que a minha mãe gostava de escrever. Tudo bem, ela gostava de escrever, mas uma coisa leva a outra. Na sua nova função, mamãe descobre Deus na sua essência, na sua palavra. Minha mãe descobre agora a palavra de Deus e se apaixona pela palavra de Deus. Ela começa a criar os seus textos embasados na verdade de Deus. Antes, ela reproduzia textos para as apostilas, mas agora não. Ela começa a criar textos com base na palavra. Isso, quando chega às mãos do seminarista Luiz Carlos, ele se apaixona por aquela obra. Lembro que a gente deu risada na palavra obra lá na primeira parte da história. Ela volta aqui. Então Luiz Carlos se apaixona por aquela obra. Ele começa a levar os textos para grandes padres e grandes pregadores, que consideram também os textos muito inspirados pelo divino, pelo Espírito Santo. Os padres, os pregadores diziam: nesse texto tem a unção do Espírito Santo. E eles eram escritos pela minha mãe. A minha mãe passa a ser muito particularmente admirada pelo Luiz Carlos. E ele acaba tendo aquela conversa com a minha mãe. Maria, escuta, quando eu leio o que você escreve, mais eu me convenço de que eu sou muito pequeno no meu desejo de querer ser um padre. Maria, eu não tenho o seu dom. Não fala assim, Luiz. Tudo que eu escrevo é baseado nos livros que você me trouxe. Maria, nós sabemos que é muito mais do que isso. Isso brota da sua alma. E a inspiração vem do maior. A inspiração vem de Deus, Maria. Eu só lamento a Igreja Católica não ter ainda mulheres como pregadoras. Mas eu gostaria tanto de ver você um dia pregando aquilo que você escreve. Você escreve tão divinamente, eu queria ver você pregando o que você escreve. Luiz, eu agradeço demais o seu incentivo, mas sinceramente, eu acho que eu não tenho esse dom, eu não tenho talento para pregar.
é para escrever e muito malemar. Deus dirá, Maria. Deus dirá. E a verdade foi que daquele dia para frente, eu vejo Luiz Carlos muito mais no ambiente da chácara do que no seminário. E não era apenas a admiração pelos textos da minha mãe, não. Mas especialmente era a admiração do Luiz Carlos por ela, pela Maria, minha mãe. Luiz, ele vai se ligando cada vez mais em Maria, minha mãe. Até que um dia, a mesma Kombi que nos trouxe chegou à chácara com todas as malas do Luiz Carlos. A Kombi trouxe tudo que era do Luiz Carlos. E ele então anuncia: havia deixado o seminário. Como, Luiz? Sim, ele havia deixado o seminário. E era uma surpresa, porque ele estava bem próximo de ser ordenado padre. Pra vocês terem uma ideia, contando um pouquinho a respeito do Luiz Carlos, ele logo após deixar o ensino médio, ele havia tentado outros caminhos. Ele chegou a entrar numa faculdade de Direito, mas ficou apenas 2 anos na faculdade do curso de Direito, porque ele dizia que não se sentia completo e feliz. Ele relatava que na época ele tinha seguido sonhos. Enquanto fazia a faculdade de Direito, ele tinha seguido sonhos, e nesses sonhos ele pregava a palavra de Deus, nos sonhos. E ele sempre, nos sonhos, descrevia: ele via uma igreja lotada e ele sentia uma grande sede. Ele chegava assim, no sonho dele, ele chegava numa igreja lotada e sentia uma grande sede. Aí quando ele começava a pregar, a sede dele era saciada e ele se sentia o homem mais feliz do mundo. Isso tudo ele sonhava na época do curso de Direito. E fora tudo isso, o que o fizera acreditar que ele devia seguir o caminho de ser padre era exatamente a realização desses sonhos. Foi quando ele resolveu entrar para o seminário Nossa Senhora de Fátima. Lá o tempo de formação seria longo, ao todo 8 anos. Não é assim, não. Quero ser padre, amanhã você se torna padre. Não, são 8 anos de preparação. E ele havia chegado no meio do 6º ano, gente. Quando ele fez isso de desistir, o Luiz Carlos contava 29 anos de idade. E aí, ao desistir, ele veio morar na chácara junto conosco. Eu ainda era muito menina, eu caminhava para completar 12 anos. Mas dava para perceber que aquela decisão do Luiz Carlos tinha uma razão maior de ser. E a razão maior de ser é que ele estava apaixonado pela minha mãe. Ela, a minha mãe Maria, mais velha do que o Luiz Carlos, 2 anos. Mamãe com 31, Luiz Carlos com 29. Mas a verdade era que a minha mãe também, a essas alturas, já correspondia aos sentimentos do Luiz. Já correspondia. Então, um dia que eles me comunicaram que começariam a namorar, não foi surpresa para mim. E no fundo, eu, menina, até torcia muito para que isso acontecesse. E aquilo que parecia ser o impossível, preste atenção, aquilo que parecia ser o impossível começou a acontecer. A minha mãe, depois de todas as machucaduras impostas pela vida, voltou a sorrir. Depois de todos os ferimentos, ela voltou a sorrir. Mais do que isso, mais do que voltar a sorrir, porque às vezes um sorriso você força, mas a minha mãe voltou a ser feliz. E quer saber, você que está ouvindo, era apenas o começo do renovo. Era apenas o início do renovo. Um dia, o Luiz, ele leva a minha mãe. Esse dia foi muito importante. O Luiz um dia leva a minha mãe a uma igreja evangélica. Disse que havia mostrado os textos que mamãe escrevia para o pastor,
O pastor ficara tão impressionado com a palavra escrita ali. E foi nesse dia que a minha mãe, diante de uma igreja lotada, pregou pela primeira vez. E pregou sobre o texto que ela própria havia escrito. E foi impressionante a maneira como ela tocou o coração das pessoas presentes. Eu estava lá. Eu era uma menina, assim, eu estava lá com meus 12, agora caminhando para 13, mas eu estava lá e vi tanta gente chorando. Mas eram lágrimas de conversão verdadeira. Era a unção do Espírito Santo que descia do céu, tocando a todos. Aquela apenas era a estreia da minha mãe como pregadora. E na verdade daí para frente ela não parou mais. Sempre incentivada pelo Luiz Carlos, porque o Luiz Carlos, ele ia à frente, era ele que impulsionava a minha mãe para frente, ele ia abrindo as portas das igrejas para que ela fizesse a sua parte, sempre inspirada no amor de Deus e de Jesus. A palavra pregada por Maria ganhou fama. Maria, minha mãe, a palavra pregada por ela ganhou fama, ganhou público, e os convites não paravam de pipocar pelo Brasil afora. E essa passa a ser a missão da minha mãe. Vão entendendo, por favor, a história desde o início. Essa passa a ser a missão da minha mãe, pregar a palavra de Jesus, e aquilo a realizava enquanto pessoa. E por incrível que pareça, também era a realização do Luiz Carlos, que agora conseguia entender o sonho que ele tivera quando fazia o curso de Direito. Lembra do sonho das igrejas lotadas e ele sentindo sede? Sua sede agora era saciada pelas pregações feitas por Maria, minha mãe. E aí começaram a surgir, a aparecer convites de fora do Brasil. Ouçam! Começaram a surgir convites do exterior. E minha mãe e Luiz Carlos, como missionários, visitaram os Estados Unidos, México, os países de toda a Latinoamérica e também países africanos. Visitavam principalmente os países com a língua portuguesa, mas também onde havia muito latino. E eu também junto, porque muitas vezes eu ia junto. Eu tive o privilégio de conhecer alguns países do mundo. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão entendendo a volta que a vida está dando nas nossas vidas? Mas eu acho que no fundo, eu escrevi toda essa história para chegar agora aqui nesse momento, porque eu quero reproduzir aqui um texto escrito pela minha mãe. E ela fez essa pregação em Angola, na África. Angola, um país que fala português. Ela fez essa pregação lá e ela comoveu uma igreja inteira. E eu estou certa de que eu tocarei também o seu coração. Mas antes eu quero chamar a tua atenção. É com você que eu quero falar. Foi por isso que eu escrevi essa carta. Eu quero falar com você que chegou ao fundo do poço. Você nem sabe como. Você nem sabe como você foi parar no fundo do poço. Você mesmo olha para você e fala: não há motivos, eu não fiz absolutamente nada que pudesse me condenar ao fundo do poço, mas é nele que eu estou. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Meu Deus, por que eu estou aqui no fundo do poço, se eu sou uma pessoa tão boa? No meu julgamento, eu procuro ser uma pessoa tão boa. Por que eu estou aqui no fundo do poço? Então é para você. Foi por você que eu escrevi essa carta. Foi por você, para que você ouça essa pregação da minha mãe, escrita pela minha mãe, e que ela pregou em Angola. A pregação diz assim: escuta. Assim pegaram Jeremias
e o jogaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, cisterna que ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Lá dentro da cisterna não tinha água, não tinha água, só tinha lama. E Jeremias afundou, chafurdou na lama, como se ele fosse um porco. E na verdade ele não havia feito mal nenhum. Ele só era um profeta da palavra de Deus. Atiraram Jeremias no fundo do poço, única e tão somente para calar Jeremias, por inveja de Jeremias. Chafurdaram Jeremias na lama, para que a voz dele profética, fosse calada, silenciada. Ali naquele lugar, imagine Jeremias chafurdando na lama do poço, no fundo do poço, se afundando naquela lama. Jeremias experimentou a solidão, o tempo da solidão, o tempo da escassez, porque no fundo do poço, parar para pensar, não tem apenas a lama, falta a luz. No fundo do poço não tem a luz, e quando falta a luz a gente não enxerga. Jeremias experimentou ali no fundo do poço a solidão, ele experimentou a escassez, ele experimentou a cegueira, porque o poço representa o fim, da linha. Ainda mais você chafurdando na lama, aí você não vê saída para os seus problemas, você não vê saída, e quando você se vê pequeno, afundando naquela lama, quando você vê que a lama vai chegar ao teu pescoço, aí você se lembra que existe um Deus, e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E aí você entende: se eu ainda não afundei a cabeça na lama, se eu ainda não comi 1,5 kg dessa lama, é porque Deus me quer vivo, e isso significa um novo tempo, um novo começo. E eu quero aproveitar essa passagem na lama do fundo do poço para ter isso como uma grande lição para a minha vida. Eu vou sair daqui, porque se Deus não me matou engolindo da lama podre, é porque Ele me quer vivo. Eu vou sair daqui. Por que eu vim parar aqui? Eu não sei. E muitas vezes, quando nós somos sinceros, autênticos na nossa atitude, isso pode até nos conduzir ao fundo do poço. A honestidade, ela pode nos conduzir ao fundo do poço, porque existem as pessoas más, e foi isso que aconteceu com o profeta Jeremias. Com o profeta Jeremias aconteceu isso. Ele despertou o ódio dos seus inimigos, porque ele estava dizendo a verdade. Ele estava falando a verdade, mas era uma verdade que não agradava a todos. Então a sua verdade pode não ter agradado a todos, e por isso você está aí, no fundo do poço. Mas sabe, Deus não afundou a sua cabeça para engolir 1,5 kg dessa lama. Então Deus que quer te despertar. Levanta, sai daí. Levanta, sai daí. A principal lição que podemos tirar do fundo do poço é que muitas vezes uma postura mais radical que nós adotamos em relação às coisas de Deus pode incomodar algumas pessoas. Por causa disso, poderemos ser até injustiçados e lançados neste abismo de escassez, de abandono, de falta de luz, de trevas. Você está passando por essa experiência, tá? De ter sido jogado no poço? Saiba
Saiba de verdade que Deus está atento às suas necessidades. Por isso, não se desespere. O Senhor certamente virá com o socorro. Ele está vindo agora em seu socorro. Ele está vindo agora. Porque eu um dia perdi tudo, dizia minha mãe Maria na sua pregação. Porque um dia eu perdi tudo. Eu já tinha perdido o meu marido em São Paulo. E depois o lamaçal que invadiu a minha casa engoliu tudo que havia nela, mas principalmente ceifando vidas que me eram tão caras e importantes. A vida de minha mãe e a vida de um filhinho de pouco mais de 1 ano. A lama estava me roubando tudo. Então eu caí de joelhos sobre aquela lama, me entregando também. Quando eu caí de joelhos sobre aquela lama, me entreguei também. Mas essa menina que está aqui, a minha filha, ela só tinha 10 anos. Ela não tinha completado 12. Ela disse: levanta, mãe. Levanta, que Deus tem muito mais para oferecer. Ela não tinha 11 anos. Ela disse: levanta daí, mãe, porque Deus tem muito mais para oferecer para a senhora. E eu me levantei, porque eu precisava ouvir uma voz. E a voz de Deus se manifestou através da fala da minha filha. Quem sabe Deus se manifeste hoje através da minha fala. Então eu te peço, Senhor Deus, contemple nesse momento todas as pessoas que foram injustiçadas e abandonadas, que se encontram agora sem esperança, pessoas que não estão enxergando nenhuma saída para o fim do seu sofrimento, pessoas que estão se afundando no fundo do poço e na lama. Da mesma maneira que o Senhor levantou um oficial no palácio do rei para libertar Jeremias, porque Deus levantou um oficial do palácio do rei para tirar Jeremias do fundo do poço. Que o Senhor envie agora um anjo seu, os seus anjos, em socorro dessa pessoa que está ouvindo. Isso. Repita comigo em casa: Senhor, assim como o Senhor levantou um oficial no palácio do rei para libertar Jeremias, me manda o seu anjo agora em meu socorro, mas me tira do poço do desespero e faça aqui no fundo desse poço com que sua luz resplandeça sobre a minha vida. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu estava em Angola quando a minha mãe terminou a pregação. A igreja inteira estava chorando. E eu acho que quando eu comecei a escrever essa carta, essa história, eu ansiava para chegar nesse momento de reproduzir a pregação da minha mãe. É como se Deus falasse comigo que tem alguém nesse momento precisando ouvir isso. Uma pessoa boa, você, uma pessoa boa, uma pessoa generosa, que só se preocupou em fazer o bem, mas injustiçada, te jogaram no fundo do poço. Mas Deus não deixou a tua cabeça afundar. Você não comeu 1,5 quilo dessa lama, porque Ele vai te tirar daí. Se prepare para um grande milagre na sua vida. Olha, tudo o que eu conto aqui começou na tragédia de Itajaí, naquela sexta-feira de 2008, em novembro. Uma sexta-feira fatídica e terrível, quando eu tinha 10 anos e que eu acompanhei de perto toda essa história ao lado da minha mãe. Eu tinha 10 anos. A menina está com 24 hoje. Eu tenho 24. Tô noiva.
Eu acho que eu me caso daqui um ano e meio, 2. Estou muito feliz ao lado do Tiago, é o nome do meu noivo. A minha mãe, Maria, ao lado de Luiz, o ex-seminarista, é uma vitoriosa. Particularidades que eu preciso contar. A minha mãe com o Luiz tem mais 3 filhos adotados. Meus irmãos, mais 3 adotados. Mas algo impressionante aconteceu nessas adoções. Adotaram 3. Mas o terceiro a ser adotado, e foi em 2014 que isso aconteceu, presta atenção. Aquele meu irmãozinho que morreu na tragédia de Itajaí, lá naquela sexta-feira fatídica, aquele meu irmãozinho, em 2014 ele teria 7 anos, ok? Ele morreu lá na tragédia de Itajaí. Quando chegasse em 2014, se vivo ele estivesse, ele teria 7 anos. Pois, em 2014, sabedores que Luiz Carlos e minha mãe tinham filhos adotivos, trouxeram aqui na chácara um menino. Esse menino, ele era órfão de mãe e o pai ninguém nunca soube. Nunca soube quem era o pai, mas ele era órfão de mãe. Uma tia o trouxe, não tinha a menor condição de cuidar dele. Eles nem sonhavam com a nossa história, essa tia. Ela só sabia da pregadora Maria, só isso, mas não sabia da história dela. E ela trouxe o menino aqui. Isso em 2014. O menino tinha 7 anos. Tudo bem. 7 anos. O meu irmão, ele fazia aniversário a 3 de junho. Aniversário do menino, 3 de junho. Vão ouvindo. O menino tinha 7, fazia aniversário no mesmo dia que o meu irmão falecido. E depois a maior confirmação de Deus, de que minha mãe e o Luiz jamais poderiam abrir mão daquela adoção. O nome do menino, sabe qual era? E é Jackson. O mesmo nome. O mesmo nome do meu irmão. Isso é de Deus ou não é? Pergunto. É de Deus ou não é? A minha mãe hoje, ela vive uma vida de fartura junto com o Luiz. Aquela chácara continua próspera, produtiva, ajuda, além de ter adotado essas crianças, eles ajudam outras crianças, outras comunidades, muita gente pelo mundo. E a minha mãe é aquela mesma senhora que eu comecei essa carta, que tinha perdido o marido em São Paulo, o marido atropelado em São Paulo, estrada do Emboimirim, que vai para Itajaí, sofre a pior tragédia da cidade de Itajaí, porque 100 pessoas morreram. Para quem não se lembra dos fatos havidos em 2008 por lá, o total de 100 pessoas perderam a vida, e no meio delas, minha avó e o Jackson. Aquele dia, a vida da minha mãe tinha acabado. Ela achou. Estava começando. E Deus se manifestou através de uma menina de 10 anos, que era eu. Eu falei para minha mãe palavras ditadas por Deus. Levanta, mãe do barro. Levanta, porque Deus tem mais para nos oferecer. Levanta. Levanta do barro. Levanta da lama. Deus tem muito mais para te oferecer. Mire-se no exemplo de Jeremias. Deus vai mandar um anjo para te tirar daí.
força. Força e fé. 2 palavrinhas com F. Força e fé. Fé e força. Eu não sei qual que vem primeiro. Eu acho que fé. Fé e força. Ou força e fé. Força, fé, fé, força. Sai daí. Deus tem muito mais para te oferecer. Eu fico, a partir de agora, esperando cada comentário. Eu falei para minha mãe, falei para o Luiz Carlos, que eu ia escrever a carta. E eles me incentivaram a escrever. Vão ler também cada comentário. Eu fui obrigada a trocar determinados nomes. Depois, um dia, eu explico o motivo e a razão. Mas é isso. Adoraria que você participasse, mandasse a tua opinião sincera para cá. E se inscreva aí no canal. Vai fortalecer, vai dar pujança pro canal. E aí o Paulinho Boa Pessoa receberá muitas outras cartas. E com essas outras cartas, ele poderá, quem sabe, abrir portas, mostrar um caminho de luz. Porque a gente aprende um com a história dos outros. Deus é tão perfeito na tua criação. Fez de mim e de você seres racionais para que possamos aprender um com o exemplo do outro. Se inscreve no canal? Estou esperando.